Fala, torcedor apaixonado por futebol! Hoje o vídeo tá daquele jeito. Tem Memphis Depay no Corinthians, que pode estar de saída para a Europa. Tem também André Silva no São Paulo, com uma lesão séria que preocupa demais o tricolor. Tem pressão em cima de Roger Machado no Internacional, que pode deixar o cargo e abrir espaço para um técnico estrangeiro. E ainda a grande novidade, Andréas Pereira chegando ao Palmeiras. Seguimos. Agora vamos para Porto Alegre, onde a situação do Internacional não é nada tranquila. O técnico Roger Machado está por um fio no comando do Colorado. Depois da derrota por 2-1 para o Cruzeiro, ele teria apenas mais um jogo para tentar se manter, contra o Fortaleza. Mas a verdade é que a diretoria já conversa nos bastidores sobre substitutos. E o detalhe é que o próximo técnico pode ser estrangeiro, provavelmente alguém que fale espanhol. O nome mais comentado é o de Ramon Dias, que acabou de deixar o Olímpia do Paraguai após apenas 7 jogos. A proximidade de Dias com o diretor esportivo do Inter, Andrés D'Alessandro, fortalece muito esse rumor. Vale lembrar que os dois têm uma relação antiga, desde os tempos de River Plate. Será que o Colorado vai apostar em Ramon Dias para tentar dar um choque no elenco, ou Roger Machado ainda pode dar a volta por cima? O torcedor colorado anda dividido, mas a paciência está cada vez menor. Agora vamos falar do São Paulo, que vive um grande problema no ataque. O centroavante André Silva sofreu uma grave lesão no joelho e está praticamente fora do restante da temporada. O clube avalia se ele vai precisar de cirurgia, mas de qualquer forma é uma baixa pesada. O problema é que o tricolor está sob transfer ban, ou seja, impedido de registrar reforços por uma dívida com o Cerro Porteño na compra de Bobadilla. Isso limita muito as opções do clube no mercado. Diante disso, o técnico Crespo vai precisar de soluções caseiras. Uma delas seria escalar Luciano ao lado de um atacante mais leve, como Ferreirinha, Henrique, Tapia ou até Luca, mantendo 3-5-2. Outra alternativa é mudar para o 4-3-3, com 3 atacantes incluindo Luciano e Ferreirinha. E ainda tem a possibilidade de dar uma sequência para Juan Dinenno, centroavante argentino que não empolgou até agora, mas pode ganhar mais minutos. O torcedor tricolor anda desconfiado, mas talvez seja a hora de apostar na confiança do elenco atual, até porque o clube não pode ir ao mercado livremente. Será que Dinenno pode virar solução, ou Luciano vai ter que assumir de vez o protagonismo no ataque? Memphis Depay pode estar de saída do Corinthians. Pois é, torcedor, o atacante holandês de 31 anos, contratado no ano passado com contrato até 2026, já desperta interesse de pelo menos 3 clubes europeus. A informação vem do jornalista Fabrício Romano, que é um dos mais respeitados quando o assunto é mercado da bola. Segundo Romano, esses clubes já procuraram o staff do jogador para entender a situação e a possibilidade de uma transferência. Depay, que hoje se recupera de uma lesão muscular sofrida no clássico contra o Palmeiras, está refletindo sobre o futuro. Ele voltaria apenas em setembro, justamente na partida decisiva contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil. Depay já disputou 49 jogos pelo Timão, marcou 15 gols e deu 14 assistências, sendo fundamental na classificação para a pré-Libertadores e também na conquista do Campeonato Paulista desse ano. Mas a relação dele com o clube não é das melhores. No mês passado, notificou o Corinthians por uma dívida de 6,1 milhões de reais em prêmios e direitos de imagem. Para piorar, ele até faltou um treino no CT sem avisar. No dia seguinte, é verdade, ele conversou com os dirigentes, disse que quer ficar e tudo foi resolvido. Mas, torcedor, a verdade é que o mercado europeu chama forte e Depay pode estar vivendo seus últimos meses com a camisa do Timão. Será que ele vai mesmo embora? E aí, fiel torcida, você acha que o Corinthians deve lutar para segurar Depay ou liberar e buscar outra estrela? Deixa sua opinião nos comentários. E para fechar, uma grande novidade no mercado da bola. Andréas Pereira está a caminho do Palmeiras. O Verdão acertou nesta segunda-feira todos os últimos detalhes com o Fulham da Inglaterra e agora só falta a assinatura do contrato. O acordo gira em torno de 10 milhões de euros, cerca de 63 milhões de reais, por um vínculo de 4 temporadas. Andréas, de 29 anos, já não vinha sendo utilizado no Fulham e nem foi relacionado no último jogo contra o Manchester United. No Brasil, Andréas tem passagem marcante no Flamengo, onde foi vice da Libertadores em 2021. Agora ele chega para reforçar o meio-campo do Palmeiras, que busca mais qualidade e criatividade para disputar títulos importantes nessa temporada. O torcedor palmeirense já está empolgado com a contratação e não é por menos. Será que Andrés vai brilhar com a camisa alviverde e se tornar peça-chave para Abel Ferreira? É esperar para ver. E aí, torcedor? Cafezinho. Bora começar o nosso vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o clássico entre Atlético Mineiro e Cruzeiro, marcado para quarta-feira, jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O jogo terá Ramon Abate Abel como árbitro da partida. Estou preocupado com esse jogo,
muita coisa em risco nessa partida. É possível, inclusive, que o eliminado entre em crise. Já o Botafogo avalia a venda de Savarino, meio atacante que, especialmente na temporada passada, foi absolutamente decisivo. Queda de produção em 2025, as ofertas são de 7 milhões de euros. O Trabzonspor da Turquia e o Al Rayyan do Catar são os principais interessados no venezuelano. Hora de falar sobre o Vasco, que anunciou oficialmente a chegada de Robert Renan nessa segunda-feira e bateu o martelo sobre Matheus França. Importante contar que a negociação com o ex-rubro-negro quase melou na sexta-feira. Tudo porque o Estoril e o Braga entraram na disputa também querendo o Matheus França por empréstimo. E se dependesse do Crystal Palace, o negócio seria fechado com um dos clubes portugueses. O Matheus França bateu na tecla de que preferiria voltar ao Brasil para jogar no Vasco. E assim foi feito, empréstimo de uma temporada até junho do ano que vem, com o Vasco bancando 70% dos salários, o restante fica sob responsabilidade da equipe inglesa. Matheus França, que com a camisa do Crystal Palace ganhava R$1.300.000 por mês. Dois reforços interessantes que ajudam a melhorar o nível competitivo do Vasco. Cruz Maltino, que já teve nos minutos finais da partida contra o Corinthians, Andrés Gomes. O atacante colombiano contratado junto a um clube francês, ele também era alvo do Corinthians. Bora falar agora sobre a convocação da seleção brasileira. Carlo Ancelotti anunciou os atletas que vão disputar as partidas finais das eliminatórias contra Bolívia e Chile. E a ausência do Neymar foi o grande destaque. O atacante santista não foi chamado como já havia sido na primeira convocação do treinador italiano. Queria destacar a declaração do Ancelotti sobre o tema, abre aspas, o Neymar teve um pequeno problema na última semana, mas não precisamos testar o Neymar, todo mundo conhece. Comissão técnica, seleção, torcida, o Neymar tem que chegar em boa condição física para a Copa do Mundo, disse Carlo Ancelotti. Além do Neymar, destacar também as ausências de Rodrigo do Real Madrid e Gerson do Zenit. Rodrigo até outro dia trabalhava com o próprio Ancelotti no Real Madrid, enquanto o Gerson, enquanto o atleta do Flamengo era convocado, se mudou para o Zenit e não foi chamado. Aí você deve estar pensando, bom, é que foi para o Zenit e não vai ter mais oportunidade, certo? Errado. Luiz Henrique foi uma das novidades da convocação de Carlo Ancelotti. O ex-atacante do Botafogo defende o Zenit desde o início da temporada. Outras surpresas na lista dessa segunda-feira. Hugo Souza, goleiro do Corinthians, Fabrício Bruno, zagueiro do Cruzeiro, Lucas Paquetá, de volta depois do fim daquela preocupação e o risco de banimento por conta de uma suspeita de apostas esportivas, além de Caio Jorge, atacante do Cruzeiro. Para completar, queria destacar que só 4 jogadores do futebol brasileiro foram chamados. Embora na primeira lista, aquela lista mais larga, fossem vários os jogadores brasileiros presentes. Brasileiros não, atletas que atuam no Brasil presentes, né? Os 4 finais, Hugo Souza do Corinthians, Fabrício Bruno e Caio Jorge do Cruzeiro, além de Alexandro do Flamengo. Bora falar agora sobre um zagueiro que ainda está no sub-20 do Flamengo e já chama a atenção de clubes do exterior. Iago, capitão do time sub-20. Campeão no final de semana da Copa do Mundo de Clubes.